TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha, eu preciso comentar que eu estou emocionada, muito emocionada. Por isso, eu já de cara, no início do programa, eu preciso comentar. Vocês sabem que às 4 horas da tarde passa no canal 16, na TV Correio da Manhã, a série Dini é um Gênio. Eu cresci ouvindo esta série, vendo, ainda não existia nem TV Globo na vida do país, e já tinha a série Dini é um Gênio. E eu acho que é Guerra nas Estrelas, que é com o Dr. Spock. Gente, é a minha infância, eu tenho que lembrar disso, mas não lembro o nome da série, eu só lembro do Dr. Spock, que é logo depois da Dini é um Gênio, com o Major Nelson. Olha, aproveitem, eu matei saudades, estou matando saudades. Mas o programa Rosina de AZ de hoje, agora deixa eu aterrissar aqui no planeta Terra, sair de dentro da minha garrafa, não sou gênio nem nada, mas o programa de hoje eu quero comentar e, de certa forma, explicar para a dona Joaquina de Pati de Alferes por que nós falamos de um jeito e escrevemos de outro no nosso idioma, língua portuguesa. Mas antes, quero recordar para você que a TV Correio da Manhã tem transmissão em Pati de Alferes, Paraíba do Sul, Três Rios, Teresópolis, Nova Friburgo e Petrópolis. E se você não tem a TV por assinatura, você pode acompanhar toda a programação, inclusive a Dini é um Gênio e o Dr. Spock, pelo site da TV, no site da TV Canal, TV Correio da Manhã. Eu já estou emocionada demais, enrolando tudo. YouTube, TV Correio da Manhã. Facebook, TV Correio da Manhã. Instagram, TV Correio da Manhã. E você pode acompanhar as séries e, é claro, toda a programação do canal. E se você quiser fazer como a dona Joaquina, mandar a sua perguntinha, pode fazer isso por meio do meu WhatsApp, que é DDD 24 992 95 0031. E aí, já que nós vamos falar de língua portuguesa, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Estou aqui com a minha cola, porque hoje é texto mais texto. Português é fácil de aprender, porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala. Você concorda com isso? É isso mesmo? Eu escrevo exatamente como eu falo? Presta atenção no como eu estou falando e é assim que você vai escrever? Vamos entender isso melhor? Eu trouxe um texto para vocês, que depois eu vou passar a referência, está lá no final do texto. Eu vou ler muito devagar, porque eu vou ter dificuldades para fazer essa leitura. E vou olhar aqui para a câmera principal não, para mais focadinha aqui, bem pertinho, para a gente olhar olhinho no olho. Pois é. O português é muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. É isso mesmo? Está prestando atenção aí? Não é como o inglês, que dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Tá difícil de ler, né? E eu sei que você deve estar rindo aí pra caramba. É verdade, tem que rir, aproveite. Em português,
português, é difícil falar errado. Em português, não. É só prestar atenção. Parece mãe chamando a atenção de filho. Presta atenção! O alemão, por exemplo, que é coisa mais doida, não bate nada com nada. A gente fala de um jeito. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Português. Quem souber falar, sabe escrever. É isso mesmo. Quem sabe falar português, sabe escrever em português? É exatamente isso que acontece. Vamos verificar. Mas vou continuar a leitura do texto. Agora, falando sério, que é a outra parte do texto, se não me engano, a parte 5, a nossa língua nem é a das mais incoerentes. Basta observar. E aí, eu vou falar das referências. Quem escreveu esse texto maluco foi o queridíssimo Jô Soares. Ele publicou esse texto, isso é de domínio público, na revista Veja, em 28 de novembro de 1990. Está na página 19. É um texto que eu guardo já há muitos anos, exatamente para trabalhar a dúvida da dona Joaquina. Dona Joaquina, quando nós falamos, nós não temos preocupação com certos detalhes, porque junto com o som da nossa voz vão os gestos, a expressão física, né, corporal, a expressão facial, como eu olho para a pessoa, como está a minha face, se está rindo, se está triste, se está zangada. Então, é a expressão facial. E isso são coisas que o papel não tem. Então, na língua falada, como agora eu estou falando com a senhora e com toda a audiência, eu posso ser mais rápida, pronunciar com mais velocidade, eu posso ser mais descuidada, então eu vou falando e nós temos uma pressa para falar que nos faz sair pronunciando as palavras exatamente como eu tentei ler o texto do Jô Soares. Por que que isso acontece? Porque o falante está sempre com pressa. Por isso ele come as palavras. Você conhece o falar do mineirinho, do pessoal de Minas? A gente chama de variedade, porque é regional, é o povo mineiro que fala daquele jeito. O que acontece? Eles falam comendo pedaço das palavras. Vou dar um exemplo. Se ele quer falar sábado passado, fica passado. Sapazado. Comeu parte da palavra sábado. Isso aconteceu ao longo do tempo com a palavra vossa mercê, que era um pronome de tratamento usado dentro do âmbito familiar e de amizade, para pessoas com quem você tem intimidade. E antes disso, de ser usado para pessoas com quem você tem intimidade, a gente usava o vossa mercê para reis, nobres, príncipes, rainhas, majestades. E o povo brasileiro, principalmente o povo brasileiro, começou a usar essa expressão dentro de casa. Até hoje a gente não chama ô meu rei. Aí o outro, ô minha princesa. Não é assim? Até hoje. Chamar alguém de rei, alguém querido de rei, ou chamar um filho de príncipe e princesa, não é assim? Só que esse vossa mercê foi virando outras palavras, como
vossa mercê, vós me ser, vossum ser, você, o ser, ser. Você está bem? Você veio hoje? Que bom! Na língua falada, não falamos mais você. Falamos você está bem? É só ser. Então, esse é um vício do falante que quer comunicar a sua mensagem na maior velocidade possível. Mas, depois, no segundo bloco, eu vou continuar esse assunto e nós vamos trabalhar um pouco mais a questão do português escrito. Pesquisa aí, durante o intervalo, quais são as palavras que você sabe que nós reduzimos na língua falada. Combinado? Eu vou chamar um intervalo, você vai pesquisando por aí, para nós continuarmos nesse assunto na volta do intervalo. É rapidinho, é só 1 minuto. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azevedo está de volta agora para o segundo bloco. No primeiro bloco, eu trouxe um texto do Jô Soares para comentando e, na verdade, escrevendo as palavras exatamente como nós falamos. Ou seja, escrito tudo errado. Para tentar, numa tentativa de esclarecer a dona Joaquina de Pati de Alferes, por que existe essa diferença da palavra falada para a palavra escrita. É claro que essa diferença ela foi se constituindo, formando pelo falante ao longo do tempo. A língua que é usada, ela é chamada língua viva. A língua que não é usada é chamada língua morta. E aí eu vou colocar, já até adiantou para mim, já colocou aí a correção da parte 1, que é a correção 1.
eu vou ler as palavras exatamente corretas. E depois vocês podem comparar com o modo como falamos. Pois é, o português é muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Gente, lembra a dificuldade que eu tive para ler essa parte? Né? O U, que a gente não fala O, fala U. O português, como fala nós, bota um I que não existe. Inglês, bota um I que não existe, porque vai no modo como pronunciamos. O português é muito fácil, muito. A criança, quando está alfabetizando, ela bota um N ali que não existe por causa da sonoridade nasal do com o I. É muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente fala aqui mesmo, a gente não fala que. A gente, em vez de falar a gente, fala. Eu estou ainda na correção 1. Escreve. A gente fala escreve, a gente fala leite, não fala leite. E ainda mais que o carioca fala chiando, né? Já é um erro. O certo é leite, de titia, como fala lá no Nordeste, e não titia, como fala aqui no estado do Rio. Desculpe. Então, vamos lá. Essa foi a primeira parte do texto corrigindo. Vamos à segunda parte do texto corrigindo. Não é como a gente ouve isso, como, não é como o inglês, que dá até vontade de rir. Claro, você escreve uma palavra em inglês, quando você fala, é completamente diferente. Eu vou dar como sugestão, exemplo, a palavra Miami. Você não escreve M-A-I-A-M-E, M-I de novo. Você escreve Miami, com E. Miami. Miami não é com I. Miami, com I. Que é Miami. Você não escreve, não fala como se escreve. E tem outras que acontece a mesma coisa. Você tem pipe. Você escreve pipe. Pipe. Então, isso não acontece só com a língua portuguesa. Isso acontece com o espanhol. Isso acontece com o alemão. Isso acontece com o francês. Isso acontece com o italiano. É natural das línguas humanas, dos idiomas humanos. Né? Aí vamos continuar aqui. Dá até vontade quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Aí na terceira parte do texto, vamos lá, estava lá, porque a gente fala em português, se for ler rápido, não vai falar em português, como é o correto. Em português, não. É só prestar atenção. A gente junta tudo, prestar atenção. Transforma numa palavra só. O alemão, por exemplo, quando eu falo por exemplo, parece que eu estou falando por exemplo. Quer coisa mais doida? Vou dar um exemplo. O nome de Einstein. Você escreve E-I-N-T-E-I-N. E você fala Einstein. No alemão você pronuncia todos os sons. Se tem uma letra ali, você tem que pronunciar. Parabéns para os alemães. Quer coisa mais doida que essa loucura nos idiomas humanos? Não bate nada com nada. Vamos lá, finalizando. Ainda tem mais coisa para a gente comentar. Até o espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. É verdade,
eu não estou agora, na minha cabeça, lembrada de palavras no espanhol. Mas quem sabe até o final do programa eu lembro de uma palavra em espanhol que a gente escreve de um jeito e fala de outro jeito. A única que está na minha cabeça é a questão da letra Z. O Z, que se chama zeta, no espanhol tem som do nosso S de sapo, ou do nosso C de cinema. Então, o cara vai lá e escreve corazón com Z, e tem gente que acha que fala com o mesmo som do português, o Z com som de Z. Não, eu tenho que falar coração, com som do S de sapo, coração, e não corazón. Corazón é coisa de quem não fala espanhol. E aí, continuando no texto. Que bom, ele vai terminar, né? Que bom que a minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever. Será? E é aí que nós estamos apanhando. É exatamente nisso que as pessoas confundem. Aí vão para uma entrevista de emprego e escrevem na redação que, normalmente, a carta, aí eu vou olhar para você bem nos seus olhos, para você entender o seguinte: quando, numa entrevista de emprego, você vai fazer a sua carta de apresentação numa tentativa de fazer o cara que está contratando escolher você entre os outros candidatos, você tem que saber escrever. Porque se você resolver escrever as palavras do jeito como você fala, você perdeu a vaga de emprego para outra pessoa. Então, por isso temos que ter em mente que quando nós estamos em determinadas situações, nós precisamos tomar o cuidado com a nossa linguagem, porque existe, em qualquer país do mundo, em qualquer idioma humano, a necessidade de adequação. O que é isso? Existem linguagens próprias para determinados ambientes. Da mesma maneira que roupas adequadas para determinados ambientes, porque a roupa faz parte da linguagem, é a linguagem como você se mostra. Se você quer que o mundo, ou que a sua cidade, o ambiente que você frequenta, saiba que você é skatista, você pratica o esporte do skate, você vai se vestir de um jeito. Se você quer que saibam que você é uma bailarina, você vai se vestir e ter uma postura corporal de um jeito que vai mostrar, mesmo para quem não te conhece, que você é uma bailarina. Então, a linguagem corporal, de vestiário, a linguagem que você usa na sua fala, elas mostram quem é você. Então, se você vai à praia, aí eu vou chamar o slidezinho da adequação. Olha só, você vai à praia de terno e gravata para pegar o seu surf? Não vai, né? Então, e nem vai falar com essa linguagem. Deixa ali um pouquinho, porque eu daqui não vou enxergar. Vocês já sabem que eu enxergo mal. Mas tem um texto lá todo rebuscado, sofisticado, com o nome técnico da onda que vai fazer aquela elipse, vai fazer um tubo para o cara entrar e cortar a onda por dentro, fazendo um tubo, um túnel. E o outro lá está lá na dele, com a roupa apropriada e provavelmente
com o vocabulário e a linguagem adequada para quem está na praia e que vai pegar um surf. O inadequado é o que está de terno e gravata, completamente fora do esquadro. Ele não deveria estar com essa roupa ali, muito menos usar essa linguagem. E aí eu botei mais um slidezinho de adequação, que eu botei acho que outro nome de variedade linguística, não lembro, só para a produção poder colocar aí, sem erro. E aí você tem aqui 2 personagens. Você tem o Chico Bento, que agora que está na escola, e ele é de uma região simples, humilde, que tem uma linguagem própria. E a professora já tem uma linguagem mais tradicional, mais rebuscada, mais de quem já frequentou a escola, coisa que o Chico Bento está fazendo agora, pela chargezinha do Maurício de Souza. Né? Então, ali ele está perguntando à professora se ela iria castigá-lo por alguma coisa que ele não fez. Aí ela disse, claro que não, se você não fez, como é que eu vou te castigar? Aí ele confessa, eu não fiz o dever de casa. Mas ele fala isso na linguagem dele, que é uma variedade linguística. Então, esses modos diferentes de falar são chamados de variedade linguística. Existe a variedade linguística social, que é de acordo com o nível social, ou lugar que você frequenta. Tem o regionalismo, o nordestino fala de um jeito, tem um sotaque, o mineiro fala de outro, o baiano fala de outro, no sul, o gaúcho fala de outro jeito, no norte o pessoal fala de outro jeito, no sudeste, aqui no Rio, é outro jeito completamente diferente, e eu acho que é o mais errado. Então, cada um tem um jeito de falar. Isso se chama variedade. Na hora de fazer um texto para o ambiente de trabalho ou para um concurso público, aí nós temos que ter um cuidado e saber usar o idioma dentro das normas oficiais. Aí não pode ter invenção, tá? Nem modernismos. Tem que usar a oficial, a linguagem oficial. E aí, professora, eu tenho que saber isso tudo? Sinto muito. Nós somos poliglotas, que é quem fala várias línguas dentro do mesmo idioma. Então, eu tenho que saber algumas gírias de quem pega surf, de quem anda de skate, gíria do policial, que a gente chama de jargão, que é próprio da profissão, jargão médico, que é próprio da profissão, o modo de falar do professor, que é próprio da profissão, conseguir compreender em cada região do Brasil o vocabulário que eles usam, que às vezes é diferente, e aí eu posso dar o exemplo da mandioca. Mandioca, aipim, macaxeira, em cada região tem um lugar, tem um nome, né? Estou trocando, que a região já é o lugar. Cada região tem um nome, a mesma coisa, a mesma raiz. Mandioca, macaxeira, aipim e por aí vai. Fruta também acontece isso. Então, a gente tem que entender que é tudo a mesma coisa, com nome diferente de acordo da região. Isso se chama variedade linguística. Não é outro português, é o mesmo português. E por isso é importante estudar, porque quanto mais eu tenho conhecimento das coisas, mais fácil eu vou entender todas aquelas, inclusive as que eu não conheço. Então, dona Joaquina, muito obrigada pela sua pergunta. E o programa Rosina de Azer vai ficando por aqui. E eu agradeço a audiência de vocês. Feliz semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.